É quente essa história de que Endrick escolheu o Real Madrid como seu próximo clube? E quem deve ser o primeiro reforço do Corinthians para a temporada de 2023? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde essas duas perguntas e fala também uma boa notícia para torcedores de São Paulo, Grêmio e Vasco da Gama. Tem goleiro ótimo que pode dar sopa no mercado. Para completar o risco de impeachment do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, trago novidades sobre Luiz Castro, que já falou que se não ficar no Botafogo, quer continuar no futebol brasileiro, tudo sobre o Ceará, as últimas do mercado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro de tudo que tá rolando para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, ative também as notificações e assim você é avisado quando tiver vídeo novo ou programa do Nicola, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, e nessa quarta-feira queria destacar para vocês os jogos da Champions League. Estarão em campo logo mais Real Madrid, Chelsea, Dortmund, Benfica, Manchester City, além do Milan, mas queria destacar um jogo gigante. Juventus e PSG se enfrentam na Itália. Vitória da Juventus paga R$ 5,65, o empate paga R$ 4,44. A vitória do PSG pagando R$ 1,62. Para participar é super simples, só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na 1xBet e sai apostando. Só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% do valor de bônus no seu depósito. Combinado? Bora começar com informações mais rápidas. A primeira delas diz respeito ao pedido do Sport. O Sport quer que o STJD deixe para julgar a partida, a confusão da partida entre Sport e Vasco depois da Série B, com a justificativa de que uma decisão do STJD pode atrapalhar a última rodada. O STJD decidiu que vai julgar ou analisar esse pedido antes do julgamento marcado para essa quinta-feira. O mais provável é que aconteça o julgamento e que o Vasco recupere os pontos, ganhe mais 2 pontos que lhe garantiriam acesso. Outra informação que eu queria dividir com vocês é sobre o momento de Daverson, autor de um dos 2 gols na vitória do Cuiabá contra o Botafogo em pleno Rio de Janeiro. Daverson começa muito bem no Cuiabá, já são 6 gols em 13 partidas, com o detalhe de que ele marcou 4 gols nos últimos 5 jogos. Bora falar sobre essa história de impeachment do presidente Rodolfo Landim. Quero logo de cara dizer que não vai acontecer, não tem a menor lógica que isso aconteça, mas o presidente acabou se metendo numa enorme confusão política por causa da sua esposa, Ângela Machado Landim. Ela inclusive é diretora de responsabilidade social do Flamengo. Depois das eleições para presidente, com vitória de Lula e derrota de Jair Bolsonaro, a Ângela usou suas redes sociais para postar o seguinte, abre aspas: ganhamos onde se produz, perdemos onde se passa férias. Bora trabalhar, porque se o gado morrer, o carrapato passa fome. A declaração tem tudo a ver com o contexto político. Ela lembra que o Bolsonaro ganhou na região sudeste e perdeu a eleição na região nordeste. E trata o eleitorado do Bolsonaro como gado e os nordestinos como carrapatos. Isso tem causado enorme rebuliço no Flamengo e com o Flamengo. Até Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do clube, já se manifestou, se mostrando bastante irritado. Sampaio Corrêa, um clube nordestino, usou as redes sociais para condenar as palavras da primeira-dama do Flamengo. E aí, o caso mais grave é do Ciro Darlan, que é benemérito do Flamengo. Ele pediu o impeachment do presidente Rodolfo Landim e da esposa dele. O mais natural, diante de todo o clima criado, de muita crise interna, é que a Ângela, a esposa do Landim, seja afastada de vez do cargo de diretora. É um cargo não remunerado, ela não ganha nada para participar lá, mas ficou muito claro que não tem a menor possibilidade, até porque o Flamengo é super popular. Ele só tem 40 milhões de torcedores e é o clube mais popular do Brasil. Pela presença de rubro-negros no Nordeste, ela mandou muito mal. Imagino que para evitar um dano maior, ela acabe sendo desligada nas próximas horas. Antes de mudar de assunto, só queria destacar a relação muito boa e próxima dos atuais dirigentes do Flamengo com o Bolsonaro e a relação bem afastada com o presidente Lula. Isso já havia ficado claro, por exemplo, quando o Flamengo volta ao Rio de Janeiro com a Taça da Libertadores e permite que o Bolsonaro participe de toda a celebração, com direito a jogadores viajando no helicóptero com o Bolsonaro. Mas não é só isso. Depois da vitória contra o Atlético Paranaense em Guayaquil, os principais dirigentes do Flamengo posaram para uma foto comemorando o título e todos fazendo o 22 número de Jair Bolsonaro. Estiveram nessa foto, por exemplo, o presidente Rodolfo Landim, Rodrigo Dunche, Reinaldo Belotti, BAP e Gustavo Oliveira. Esses caras formam o núcleo duro do futebol não, núcleo duro do Flamengo, os caras das grandes decisões, com exceção
ao Marcos Braz, que é o homem do futebol, mas o Braz também votou no Jair Bolsonaro. Beleza? Só para arrematar mesmo, de fato, essa proximidade também tem a ver com a disposição do Bolsonaro em ajudar o Flamengo em relação à construção do estádio. Vamos ver como é que o Lula aparece nessa história. Quero falar agora sobre o Ceará, que tem se complicado cada vez mais, é fortíssimo candidato ao rebaixamento. O time é o 17º colocado, ou seja, o primeiro na zona de rebaixamento. A vitória do Cuiabá contra o Botafogo fez com que o Dourado abrisse 3 pontos de vantagem para o Ceará, com detalhe. O Cuiabá, se terminar empatado com o Ceará, leva vantagem nos critérios de desempate por ter mais vitórias. Mas o ponto não é esse. O problema é o atual momento do Ceará, que tem 9 jogos sem vencer. São 3 empates e 6 derrotas. Uma única vitória contra o Santos nos últimos 17 jogos. É quase um turno completo de Campeonato Brasileiro com uma única vitória. Nesse período são 10 pontos conquistados em 51 disputados. O momento é dramático. O Ceará vive um risco muito grande de cair, mesmo com um elenco recheado de bons jogadores, com infraestrutura, pagamento de salários em dia, enfim, é aquela espiral em que tudo dá errado. A tabela de classificação na parte de baixo do campeonato tem o Curitiba com 35, o Atlético Goianiense com 33. Os dois jogam nessa quarta-feira. O Curitiba contra o Juventude, na casa do Juventude, enquanto o Atlético Goianiense recebe o Santos. Em caso de vitórias do Coxa e do Atlético Goianiense, o Ceará vai se complicar ainda mais. Bora falar agora sobre o Botafogo, mais especificamente sobre o técnico Luiz Castro, o português que foi bastante cornetado depois da derrota para o Cuiabá. Disse uma novidade importante, ele deixou bem claro que, ainda que não fique no Botafogo, pretende permanecer no Brasil e seria uma opção para clubes brasileiros. A frase é a seguinte, abre aspas, se o Botafogo me quiser, evidentemente eu fico, mas, se não, quero ficar no Brasil, vim para ficar aqui. Se não ficar no Botafogo, vou procurar outro lugar no Brasil para trabalhar, porque meu projeto de vida é ficar no Brasil, fecha aspas. Achei interessante a declaração, primeiro porque abre portas para outros times, depois porque contraria tudo que tem sido feito por compatriotas dele. E não só de portugueses, mas argentinos também, né? Em geral, esses técnicos que fazem um pouco mais de sucesso, eles vêm, fazem um bom trabalho e vão embora. São Paulo é um exemplo, Jorge Jesus é outro, enfim. Não é o Vitor Pereira, pode ser mais um exemplo. O Luiz Castro não, está dizendo que mesmo que seja demitido ou não tenha um contrato renovado no Botafogo, pretende continuar por aqui. Situação do Botafogo no campeonato não é delicada. O Botafogo deve terminar na primeira parte da tabela, mas tem desperdiçado chances de ir para a Libertadores da América, ainda que na fase de grupos. A derrota para o Cuiabá é uma derrota de difícil explicação, mas mais difícil ainda é explicar a campanha do Botafogo dentro de casa. São 9 derrotas no Newton Santos, além dos empates com Juventude, Atlético Goianiense, Ceará e América, todos os times bem distantes da briga por qualquer título. Só para completar a respeito do Botafogo e esse desempenho em casa, 13 dos 18 jogos no Newton Santos sem que o torcedor tenha motivo para festejar. Ou de empates ou de derrotas, não dá para fazer uma boa campanha jogando tão mal dentro de casa, certo? Bora falar agora a respeito da Conmebol Libertadores da América. Onde é que vai ser disputada a próxima final? Conmebol bastante pressionada depois da péssima decisão de levar a final de 2022 para Guayaquil. O estádio não encheu, houve a necessidade de doação de ingressos para vários torcedores locais. Torcedores de Flamengo e Atlético Paranaense tiveram toda a dificuldade do mundo para chegar lá, enfim. Até por isso, a Conmebol decidiu que fará uma escolha mais técnica e mais preocupada com a facilidade dos torcedores. E a tendência é que a gente tenha a final da Libertadores em território brasileiro. São 2 as sedes candidatas nesse momento, Porto Alegre e São Paulo. Se o jogo acontecer em Porto Alegre, a final deve ser no Beira-Rio. Se a partida ficar para São Paulo, deve acontecer no Morumbi. Com um detalhe importante de que os brasileiros têm dominado a Libertadores da América. A presença de uma final por aqui serviria para termos a convicção de que o estádio vai estar cheio sem a necessidade de doação de ingressos. A Conmebol já deixou transparecer para pessoas mais próximas que seria mais interessante levar o jogo para o Beira-Rio diante da proximidade de argentinos e uruguaios. Resta saber se vai ter Argentina e Uruguai na decisão. Os patrocinadores, aqueles caras que colocam dinheiro na Libertadores, preferem que o jogo seja em São Paulo. Uma série de relações comerciais ficariam facilitadas. E você, onde é que marcaria a final da Libertadores da América? Você gosta dessa história de jogo único? Eu continuo detestando.
Quero mudar de assunto e falar a respeito de Endrick, que surgiu na Espanha ao longo da terça-feira a notícia de que o Endrick teria escolhido o Real Madrid e a partir daí todas as outras propostas seriam ignoradas. Não só por ele, mas pelo Palmeiras, o futuro de Endrick seria no Real, negócio de 40 milhões de euros, transferência quando ele completasse 18 anos de idade. Levei essa pergunta para o pai do Endrick, o seu Douglas Souza, que ajuda nas principais decisões da carreira do filho. Só para lembrar, o namoro entre Endrick e Real Madrid é antigo. Depois da Copa São Paulo de Juniores desse ano, quando o Abel havia sugerido que ele fosse passar férias na Disney, de fato o Endrick e os pais foram para a Disney, mas da França e não dos Estados Unidos, tendo a oportunidade nessa passagem pela Europa de conhecer dirigentes do Real Madrid, do Barcelona, enfim. Desde então o Real Madrid monitora a situação do Endrick, mas quero garantir para vocês que não há preferência nenhuma do Endrick pelo Real Madrid, nem por qualquer outro clube. O Endrick vai ser extremamente profissional, vai ouvir as propostas e aquela que tiver o melhor projeto vai ser a escolhida. Vou dizer mais, vou te contar que o Real Madrid hoje não está entre os clubes mais interessados no Endrick. O principal, aquele que tem mais vontade, pelo menos por agora, é o PSG. Na semana retrasada, o Luiz Campos, que é o chefão do PSG, esteve em São Paulo para se reunir com o Abel Ferreira, para ouvir a respeito do Endrick, esteve com os empresários do Endrick, esteve com a família do atacante, porque ele quer apresentar uma proposta que seduza. O Chelsea é outro que mais do que monitora, é outro que prepara a proposta para os próximos dias. O Bayern de Munique também tem o atacante no radar. Enfim, o menino de apenas 16 anos de idade está na mira dos principais clubes de futebol do mundo. Quero falar agora sobre Walter, ex-goleiro do Corinthians. Notícia boa para torcedores de São Paulo, Grêmio e Vasco, que são hoje os clubes que mais buscam um goleiro para a próxima temporada. Walter, de 34 anos de idade, que já era muito bom nos tempos de Corinthians e segue extremamente efetivo com a camisa do Cuiabá, pode deixar o clube dourado de graça no fim dessa temporada. Isso acontece com uma cláusula determinada no contrato. Vou explicar baseado numa entrevista do próprio Walter. Abre aspas. Meu contrato é por metas. Se ficar na Série A e jogar 60% dos jogos, o contrato automaticamente renova. Nesse momento, o Walter tem 44 das 64 partidas na temporada, ou seja, 68% dos jogos. Acabando a temporada na primeira divisão e o contrato é estendido, é prorrogado. E aí a chance de sair é mínima porque o Cuiabá tem feito o jogo duro em relação à transferência do atleta. Agora vem a parte final da entrevista ou da declaração que é importante. Abre aspas. Se não ficar na Série A, meu contrato expira e acabo ficando livre no mercado. Goleiro de 34 anos de idade, ótima fase, muito bom, tecnicamente sem defeitos, é um cara que é ótimo de grupo e seria uma solução para qualquer um dos três clubes que eu citei, chegando ao São Paulo, chegando ao Vasco ou ao Grêmio, seria uma alternativa não cara e muito interessante. Embora o próprio Walter já tenha deixado claro nessa mesma entrevista que, abre aspas, eu não quero sair, pretendo permanecer aqui, vim para fazer um legado, para estar junto com a equipe. A segunda temporada dele por lá, na primeira ele esteve emprestado, acabou tendo seu contrato encerrado no Corinthians e se acertando com o Cuiabá em definitivo, só tomou, esse é um detalhe importante, 44 jogos na temporada, só tomou 35 gols, mesmo com o time dele brigando contra o rebaixamento, a média é inferior a um gol por partida, muito bom número, ótimo goleiro, é para vocês ficarem de olho, dirigentes de São Paulo, de Grêmio e Vasco. Opção barata e bastante interessante. Você gosta do Walter? Use espaço para comentários, também gostaria de saber a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o primeiro reforço do Corinthians para 2023, informação do Marco Belo, repórter da Transamérica, que cobre o Corinthians há bastante tempo. O Belo trouxe a notícia de que o Bidu, lateral esquerdo que pertence ao Guarani e disputou o Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro, está mais perto do Corinthians e pode se tornar, nos próximos dias, o primeiro reforço para a temporada. Confesso que antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com o empresário do Bidu, não obtive resposta, então estou trazendo o que noticiou o Marco Belo. Atleta que não fica no Cruzeiro por opção do Ronaldo, para que o Cruzeiro ficasse com o Bidu em definitivo, havia a necessidade de pagamento de 1.200.000 euros, ou mais ou menos 6 milhões e 100 mil reais, por 60% dos direitos econômicos. O Bidu fez bons números e bons jogos com a camisa do Cruzeiro, foi quase sempre titular, temporada de 38 jogos, 3 gols e 3 assistências. Só que a ideia do Cruzeiro para a temporada de 23 é pegar um jogador de graça. O Juninho Capixaba é o grande alvo, embora exista uma concorrência do Juninho Capixaba com o São Paulo e com o próprio Fortaleza. O Bidu perdeu um pouquinho de espaço com o Paulo Pesolano depois de um episódio em que ele chega atrasado por um treino. Ele justificou que foi
participar de uma cirurgia, participar não, mas foi acompanhar a irmã numa cirurgia, acabou perdendo o voo e chegou com 1h30 de atraso, tomou um gancho de um jogo, acabou não sendo relacionado para uma partida, mas já voltou à condição de titular, inclusive fez gol na partida mais recente do Cruzeiro. Acho um lateral interessante, eu acho que é um cara que pode acrescentar bastante, especialmente porque não vai custar bastante dinheiro. Só estou aguardando a confirmação do empresário. Tendo resposta, volto para contar para vocês a respeito dessa situação. O Corinthians que também busca um atacante de velocidade de forma prioritária, é um pedido antigo do VP, com ou sem VP. Esse atacante de lado de campo vai ser contratado, um centroavante também é uma necessidade, levando em consideração que o Júnior Moraes não consegue se colocar à disposição e que o Yuri Alberto tem contrato de empréstimo somente até a metade do ano. Você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se vê, abraço, tchau!